Imagine por um instante que você jamais esteve realmente sozinho, nem mesmo quando tudo ao redor parece vazio. E se eu dissesse que há algo, uma presença invisível, sem rosto ou voz, que caminha ao seu lado há séculos? Algo que não se vê, mas percebe cada pensamento. Algo que não se ouve, mas se nutre da energia silenciosa de suas emoções mais íntimas. E se eu lhe contasse que há entidades que drenam sua força como se fosse água? Nas antigas tradições esotéricas, existe uma ideia tão ancestral quanto perturbadora. Formas sutis e parasitárias que se conectam aos nossos campos energéticos e consomem nossa vitalidade. E isso não é metáfora ou lenda, é uma cosmologia precisa, esculpida por alquimistas e ocultistas ao longo dos séculos. Os antigos as chamavam de larvas astrais. Outros, com menos poesia, de demônios invisíveis. Hoje são vistas como formas-pensamento, projeções psíquicas que ganham vida própria. Mas o nome pouco importa. O que importa é, elas existem. E talvez você esteja alimentando uma sem se dar conta. Quem sabe aquela exaustão profunda, que nem o sono alivia, seja um sinal, ou aquele desânimo repentino, sem causa visível, ou ainda pensamentos obscuros que parecem vir de dentro, mas não são inteiramente seus. Sinais assim são muitas vezes ignorados. Alguns correm ao diagnóstico, outros, mais sensíveis, aprendem a enxergar algo mais sutil, uma invasão energética. Não se trata de medo, trata-se de lucidez, porque o saber é a luz que dissipa as sombras. Vamos mergulhar no que são essas forças parasitas, como atuam, como se manifestam e, o mais importante, como se libertar delas. Vamos beber de ensinamentos herméticos, alertas de alquimistas como Paracelso e relatos de videntes que enxergaram esse ecossistema invisível onde emoções ganham forma e fome. Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, às vezes desconfortável. Pois, por vezes, recuperar sua luz exige encarar o que tem sugado ela há muito tempo. Antes mesmo da ciência rotular comportamentos com substâncias químicas e diagnósticos, os sábios antigos já alertavam sobre uma invasão invisível. Eles não precisavam ver com os olhos, sentiam. Percebiam entidades agindo em planos sutis, intuíam e, acima de tudo, observavam por meio de símbolos, mitos e histórias. Deixaram rastros sobre formas energéticas que não nascem nem morrem no plano físico, mas que podem afetar profundamente a alma humana. No Egito Antigo, por exemplo, existiam os conceitos do Ka e do Ba, que se referiam a diferentes aspectos da alma humana. O Ka era visto como uma energia sutil, uma espécie de duplo vital, profundamente sensível à influência do ambiente e às forças invisíveis que nos cercam. Acreditava-se que, se o Ka enfraquecesse, o corpo adoeceria e o espírito perderia sua direção e propósito neste mundo e no outro. Essa ideia não se limitava à perda de energia. Para os antigos egípcios, isso era sinal de uma invasão por presenças invisíveis que se conectavam ao campo energético da pessoa, desviando seu equilíbrio e drenando sua essência. Os gnósticos, por sua vez, falavam sobre os arcontes, entidades astrais que manipulam pensamentos, emoções e percepções humanas com o objetivo de se alimentar do sofrimento e da confusão interior. Esses não eram apenas conceitos simbólicos ou alegorias espirituais. Para aqueles iniciados na visão interior, a gnosis, essas presenças eram reais e operavam em planos sutis, mas com efeitos concretos no mundo interior e exterior. Os textos gnósticos alertavam que, sem uma vigilância constante da alma, a consciência poderia facilmente tornar-se presa dessas forças invisíveis. A autoconsciência, portanto, era vista como a única verdadeira proteção. Na tradição védica, os Upanishads e yogis avançados também relatavam a existência de entidades chamadas asuras, forças sombrias que impedem o florescimento espiritual, especialmente quando a energia vital, o prana, encontra-se em desequilíbrio. O prana circula por canais sutis chamados nadis e, quando obstruído, cria zonas de estagnação energética, locais perfeitos para que entidades parasitárias cresçam e se instalem silenciosamente. Por isso, muitas tradições ancestrais insistem na purificação do corpo e da mente como pré-requisito para qualquer trabalho espiritual verdadeiro. No esoterismo ocidental, figuras como Paracelso e Franz Bardon documentaram amplamente o fenômeno das larvas astrais. Formas densas geradas por pensamentos obsessivos, emoções reprimidas ou vícios não resolvidos.
Essas larvas adquirem uma existência quase independente, alimentando-se da vitalidade humana e fixando-se no campo energético, especialmente quando há tristeza, ressentimento ou medo acumulado. Bardon escreveu que ceder a pensamentos destrutivos enfraquece a proteção interna, tornando a pessoa vulnerável, um verdadeiro hospedeiro para essas entidades menores e famintas. Mesmo nas vertentes místicas do cristianismo e do sufismo, embora com outra linguagem, fala-se de influências espirituais obscuras, seres sem corpo, mas com intenção precisa. A noção de espíritos impuros, ou djinns, pode ser compreendida como variações culturais desses mesmos parasitas energéticos que se conectam ao ser humano através de suas fragilidades. Essas entidades não invadem de fora, como se fossem monstros externos. Elas se infiltram por dentro, através das rachaduras abertas no campo espiritual, por onde entram quando o ego domina sem freio ou quando a alma perde o rumo. O essencial em todos esses ensinamentos é o mesmo. O ser humano é muito mais do que apenas carne e osso. Somos seres multidimensionais e nosso corpo energético é um campo de batalha invisível, onde cada pensamento, cada emoção, cada escolha molda a realidade ao nosso redor. Esses parasitas não forçam sua entrada. Eles se instalam pelas brechas deixadas pelas dores não curadas, pelas feridas que preferimos ignorar, pelas emoções que evitamos transformar. Por isso, toda a tradição verdadeira, do Egito ao Oriente, da Cabala ao Hermetismo, insiste. O despertar da consciência é o único escudo real. Não basta purificar o corpo físico. É preciso vigiar com atenção e constância o universo interior. Pois as sombras que mais nos ferem não vêm de fora, mas crescem dentro de nós. E só quando a luz da consciência é acesa, essas sombras perdem o poder de se alimentar da nossa essência. Nem todos os ladrões arrombam portas ou usam máscaras visíveis. Alguns se infiltram pelas rachaduras do nosso campo energético, disfarçados de pensamentos obsessivos, sentimentos recorrentes ou hábitos que, com o tempo, drenam nossa vitalidade silenciosamente. Parasitas energéticos não surgem como monstros grotescos. Eles operam com sutileza, assumindo formas que se misturam àquilo que acreditamos ser parte de nós mesmos. Mas não são. Para entender como essas entidades atuam, é preciso aceitar um princípio essencial. O corpo humano não termina na pele. Nossa biologia está entrelaçada a um campo vibracional sutil, chamado de aura, corpo energético ou campo eletromagnético. Em muitas tradições espirituais, esse campo é tanto um escudo quanto uma antena. Ele nos protege, mas também capta e emite frequências. Quando alguém se encontra preso em estados emocionais como medo, culpa, inveja ou tristeza crônica, esse campo começa a trincar, como um cristal rachado que deixa passar o que antes bloqueava. E são justamente essas fissuras que atraem entidades parasitárias, pontos frágeis onde elas se agarram e criam morada. E não o fazem ao acaso. Elas buscam ressonância. Se sua mente estiver carregada com pensamentos de vitimização, por exemplo, você se torna um ímã para entidades que vibram nessa mesma frequência. Não se trata de possessão demoníaca cinematográfica. Elas não gritam. Elas influenciam, lentamente. Através de padrões mentais repetitivos, eu não consigo, nada dá certo, eu não mereço. Alimentam-se da energia dessas emoções. Cada pensamento tem peso. Cada emoção carrega carga vibracional. E essas cargas são absorvíveis. Imagine essas entidades como rêmoras astrais, criaturas que se fixam no seu corpo sutil e começam a sugar sua força vital pouco a pouco. No início, quase imperceptíveis. Mas com o tempo, você se sente exausto, sem clareza, desconectado de si mesmo. A motivação esfria, a vontade desaparece. E os pensamentos negativos se tornam constantes. Mas não há vilão aparente, nenhum inimigo claro, pois ele se esconde dentro, nas camadas sutis da sua psique. Essas entidades também se manifestam através dos vícios. Não importa se é açúcar, drama, redes sociais ou relacionamentos destrutivos. Todo vício é um circuito de energia fechado. E esse looping, essa repetição energética sem transmutação, se transforma em um habitat perfeito para esses parasitas. E o mais perturbador é que, em muitos casos, essas entidades induzem o próprio hospedeiro a protegê-las. Plantam medo de deixá-las. Geram apego ao que está nos destruindo.
O que você faria se descobrisse que algumas emoções que sempre julgou suas, na verdade, eram sussurros de algo que se alimenta de você? Nem todos estão prontos para olhar para dentro, porque isso exige coragem. E romper essas amarras exige mais que desejo. Exige uma força vigilante, capaz de sustentar a luz onde as trevas se escondem. Não é coincidência que nos antigos rituais de purificação estivessem presentes banhos com ervas, cantos sagrados, danças ritualísticas, respiração profunda e o uso do fogo como símbolo de transmutação. Esses elementos não eram apenas gestos cerimoniais, mas ferramentas espirituais precisas, destinadas a movimentar energia estagnada, selar portais abertos e expulsar entidades que habitavam camadas ocultas da alma. A boa notícia é que esses parasitas não são invencíveis, mas não há solução mágica externa. Nenhum amuleto, terapeuta ou ritual é suficiente se você não os encarar com plena consciência. É nesse ponto que o verdadeiro trabalho começa. Quando você passa a reconhecer seus próprios padrões e decide viver com presença, em vez de repetir inconscientemente os mesmos caminhos. Só quem mergulha na própria sombra tem o poder de iluminá-la desde dentro. Os parasitas energéticos não apenas consomem nossa vitalidade, eles atuam como portais vivos, abrindo acesso a realidades paralelas densas e fragmentadas. Nesses planos, a consciência se torna confusa, a vontade enfraquece e a alma começa a se quebrar em pedaços imperceptíveis. Para compreender isso, precisamos transcender a visão puramente física do mundo. As vibrações que emitimos não apenas atraem eventos, elas nos afinam com dimensões específicas da realidade. Emoções intensas e não transformadas, quando mantidas por tempo suficiente, se tornam verdadeiras chaves de acesso a mundos invisíveis. O ódio, por exemplo, não é apenas um sentimento corrosivo. Ele altera o campo vibracional da pessoa e a conecta com esferas onde conflito, rancor e sofrimento são constantes. Quando alguém permanece preso a essas frequências baixas, sua vulnerabilidade a influências externas se torna extrema. Essas influências não são visíveis aos olhos, mas são sentidas pela alma. Os antigos mestres não consideravam essas presenças como lendas. Eles sabiam que eram tão reais quanto o fogo que aquece ou o chão que se pisa. Nas culturas tolteca, egípcia, hindu e muitas outras, há um reconhecimento da existência de entidades errantes que circulam os campos energéticos humanos à procura de brechas emocionais para se infiltrar. Esses seres são descritos como famintos, pegajosos e errantes. Não têm forma fixa, mas carregam uma fome constante por nutrição vibracional. Um detalhe inquietante: muitos desses parasitas se agarram a memórias emocionais profundas. Quando alguém vive um trauma, como abandono, humilhação ou perda, e não integra essa dor, permanece um eco vibratório que serve de âncora para essas entidades. Aquela emoção mal resolvida não apenas permanece, ela é amplificada por essas presenças, criando um ciclo de repetição. A pessoa revive a mesma sensação de dor, rejeição ou carência vez após vez, sem entender por quê. Esse ciclo é parcialmente alimentado pelas entidades, mas existe um fator ainda mais profundo: o consentimento inconsciente. Não basta ser atacado energeticamente para que o parasitismo se instale. A verdadeira permissão acontece quando mantemos padrões mentais nocivos, apegos emocionais antigos e hábitos que reforçam essas feridas. Assim como uma fechadura só funciona com a chave certa, um parasita só se conecta quando encontra uma vibração que o convida a entrar. Neste ponto, cabe uma pergunta honesta: com quais forças internas estamos firmando alianças? Quais pensamentos alimentamos diariamente como se fossem verdades absolutas? Quais sentimentos protegemos como parte da nossa identidade, mesmo quando sabemos que são apenas cicatrizes abertas? As respostas revelam mais do que o nosso estado energético atual. Elas expõem os laços invisíveis que nos aprisionam. Algumas pessoas, ao iniciar práticas de cura profunda ou meditação, relatam sensações estranhas no corpo, resistências internas, pensamentos desconexos ou mesmo interrupções físicas quando tentam se conectar consigo mesmas. Nem sempre o que enfrentamos são apenas bloqueios mentais comuns. Em muitos casos, essas entidades lutam para não serem expulsas, pois reconhecem que ao elevarmos nossa frequência, respirarmos com presença e escolhermos perdão e gratidão, nós quebramos sua influência.
e elas sabem disso profundamente. É por isso que tantos rituais antigos não focavam apenas em cortar laços com pessoas ou lembranças, mas também com entidades que muitas vezes estavam alojadas no corpo energético havia anos, ou até gerações inteiras, porque o parasitismo energético pode ser transmitido, especialmente quando existem karmas não resolvidos ou padrões familiares presos em ciclos de sofrimento. A verdadeira jornada para a liberdade começa com a consciência. Reconhecer e nomear essas dinâmicas é o primeiro passo para recuperar o poder que um dia entregamos sem perceber. E quando isso acontece, o processo alquímico tem início. Saímos do papel de vítimas e passamos a nos tornar guardiões da nossa própria energia. É como acender uma luz intensa num quarto há muito esquecido. Os parasitas, diante da clareza da consciência desperta, não têm escolha. Dissipam-se. Viver sem ser drenado por essas entidades não é um luxo ou um privilégio para poucos. É essencial para toda alma que deseja crescer em autenticidade, lucidez e presença. Mas essa proteção não vem de talismãs, objetos mágicos ou fórmulas externas. Ela nasce da sua presença interior, da sua intenção contínua e da prática espiritual diária e honesta. A seguir, compartilharemos práticas poderosas que você pode incorporar à sua rotina para blindar seu campo energético e se libertar de influências nocivas. Primeiro, o silêncio consciente. Um dos maiores erros do nosso tempo é viver em constante ruído. Cercamo-nos de distrações, informações e conversas vazias, quando o silêncio sempre foi uma das ferramentas mais antigas de cura e reconexão. Dedique pelo menos 10 minutos por dia ao silêncio absoluto, sem música, sem meditações guiadas, sem metas, apenas silêncio. Nesse espaço sagrado, seu campo energético se reorganiza naturalmente. E ali, onde o ruído cessa, a alma encontra sua voz, e os parasitas perdem o domínio, pois não podem manipular um campo livre de distrações. Em segundo lugar, respiração profunda com atenção plena. Respirar superficialmente indica desconexão, e é nesse estado de pressa e distração que as entidades se instalam. Respire fundo, preenchendo o abdômen com ar. Faça isso algumas vezes por dia. Coloque uma mão sobre o umbigo e outra sobre o peito. Sinta a ligação entre esses dois centros. Esse gesto simples reforça sua ligação com o prana, a energia vital, e dissolve cordões energéticos que alimentam drenagens sutis. Terceiro, avalie seus vínculos emocionais. Algumas pessoas funcionam como drenos de energia, não necessariamente por maldade, mas porque elas mesmas estão espiritualmente infectadas. Observe. Quem te esgota sempre que se aproxima? Quais relações permanecem em ciclos repetitivos e sem solução? Cortar ou transformar esses vínculos não é frieza, é sabedoria. Se não for possível um afastamento físico, proteja-se energeticamente através de visualizações diárias. Envolva-se em luz e imagine devolvendo às pessoas a energia que é delas, sem absorver o que não lhe pertence. Quarto, rituais de limpeza com elementos naturais. A água, por exemplo, é um purificador ancestral. Ao menos uma vez por semana, tome um banho com sal grosso, alecrim ou lavanda. Durante o banho, visualize toda a energia estagnada sendo liberada e escorrendo pelo ralo. Esse simples ato, resgatado de antigas tradições, fortalece seu campo sutil. Quinto, observe seu diálogo interno. A mente pode ser o maior parasita se não for observada com atenção. Todo pensamento autodepreciativo, todo julgamento cruel, toda culpa não integrada gera rachaduras por onde entidades se instalam. Praticar a atenção plena diariamente, observar os pensamentos sem se identificar com eles, é essencial. Não se trata de suprimir nada, mas de ver com clareza. Essa lucidez dissolve padrões automáticos que abrem espaço para forças dissonantes. Sexto, nutrição energética e vibracional. Lembre-se, você não alimenta apenas o corpo físico, você nutre toda a sua estrutura sutil. Alimentos mortos, processados e carregados de aditivos químicos não só debilitam o corpo, mas também reduzem a ressonância energética. Prefira alimentos vivos, frescos, conectados à terra e ao sol. Abençoe cada refeição. Esse simples gesto transforma o ordinário em sagrado, e nenhum campo escuro se estabelece num território onde a luz é constante. Proteger-se espiritualmente não é viver com medo, é viver com soberania. E esse poder não nasce em um dia. Ele se constrói passo a passo, respiração por respiração, pensamento por pensamento.
Que cada ação sua seja um pacto com a sua alma. Uma afirmação silenciosa que ecoa no invisível. Aqui sou eu quem comando. Esta energia que você carrega é sagrada e ninguém tem o direito de tomá-la sem sua permissão. Passo a passo, caminhamos juntos nesta jornada para desvendar essas forças sutis. Como atuam, onde se escondem, de que forma se alimentam. E agora chegamos ao ponto mais importante: perceber que você tem o poder de fechar essas portas. Não é preciso ser um mestre espiritual nem viver isolado em um retiro nas montanhas. O que é necessário é presença, clareza e vontade. 3 chaves que qualquer pessoa pode ativar a qualquer momento para retornar ao centro da sua energia vital. O verdadeiro poder espiritual não é barulhento nem teatral. Ele se manifesta no silêncio, no alinhamento, nas pequenas decisões diárias. A cada pensamento que você se recusa a alimentar, a cada emoção que você decide transmutar, a cada vínculo que você esclarece, a cada refeição que você consagra, a cada noite em que, antes de dormir, define que só a luz pode permanecer ali. Tudo isso é proteção real. Proteger-se contra parasitas energéticos não é paranoia. É higiene espiritual. Da mesma forma que você lava seu corpo físico, é preciso aprender a limpar sua aura, purificar sua mente e remover energias que não são suas. Não porque o mundo seja perigoso, mas porque sua energia é valiosa demais. E tudo o que é valioso exige cuidado e reverência. Essa mensagem não existe para te causar medo. Ela existe para despertar seu senso mais profundo de responsabilidade energética. Onde há consciência, não há espaço para parasitas. Onde há luz, a escuridão não se sustenta. Onde há verdade, a manipulação falha. Você agora viu o invisível. Você compreendeu que nem tudo o que sente vem de você mesmo. Você abriu os olhos para dimensões sutis da realidade. E esse simples reconhecimento já é uma forma de libertação. Mas o próximo passo é seu. Você vai escolher se proteger? Vai honrar sua energia como o bem mais sagrado que possui? Vai viver como um guardião consciente do seu templo interior? Se essa mensagem ressoou com você e trouxe ferramentas úteis, convido você a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sino para receber mais conteúdos que iluminam o caminho de dentro para fora. Mas, acima de tudo, pare por um instante. Feche os olhos agora e se pergunte: quem ou o que está vivendo dentro de mim que não é, de fato, eu? O despertar não é um evento pontual. É uma prática constante, um gesto diário de amor pela sua alma. Você não está fraco, e você jamais esteve à mercê dessas forças, porque você é o sol central do seu campo energético. E a hora de brilhar sem interrupção é agora.